Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, professora de Geografia. Hoje nós vamos falar o que é inflação, a segunda parte. Também teremos a intérprete de Libras, a Aline, conosco. Olá, Aline, tudo bem com você? Muito bem, então vamos começar. Então, nessa aula interdisciplinar, junto com a professora Angélica Regina, de História, e o professor Alex Duarte, de Matemática, preparamos essa aula com muito carinho para a gente entender o que é inflação, tá? Lembrando que a mesma habilidade da primeira parte da aula, que é essa habilidade do ensino médio, de primeiro ao terceiro ano, de Ciências Humanas, é 103. Então, na aula de hoje pretendemos conhecer a cronologia das principais crises de inflação enfrentadas no Brasil, conhecer as políticas monetárias do final do século XX, com destaque para o Plano Real, resolução de atividades, compreender mecanismos que alteram a inflação, compreender o papel do Banco Central na emissão da moeda, do título, do Tesouro e na definição da taxa Selic. Lembrando que essa aula, ela busca mostrar então essa camada de história, de contexto geográfico das atualidades, qualitativo e quantitativo também, que a gente já veio introduzindo na aula anterior. Recapitulando, a inflação, gente, é o aumento contínuo de preços de bens e produtos e serviços em determinado território durante um período. Ao mesmo tempo em que os produtos se tornam mais caros, o poder de compra da moeda nacional diminui. Então, se você, por exemplo, vê o aumento repentino de só um produto, não necessariamente vai ser inflação. Você precisa ver um conjunto de setores da economia diferentes, dos seus bens de consumo variando e proporcionalmente eles vão crescendo, né? Então, a inflação é um fenômeno monetário, é importante a gente pontuar isso, em que ocorre o aumento da oferta de dinheiro circulante. Vamos lembrar daquela ideia, então, da oferta e da demanda? Quando você tem alta demanda, o que acontece? O produto escasso se valoriza. E quando a gente tem baixa demanda, poucas pessoas procurando um produto, o produto abundante, então, ele desvaloriza. Então, a demanda de dinheiro é a mesma no caso de uma inflação. Porém, a oferta de dinheiro circulante aumenta. Então, o que faz com que a gente tenha, por exemplo, mesmo que a abundância do produto não seja suficiente para ele ficar mais barato? É entender essa conjuntura macroeconômica. Para isso, a gente precisa conhecer o Banco Central do Brasil, que é a instituição do país na qual se confia o dever de regular o volume de dinheiro e de crédito da economia. E ele é responsável pelo controle da moeda emitida. O fato, então, de o governo ser o responsável por gerar novas moedas, notas de papéis ou moedas, então a gente também precisa entender por que não está imprimindo sempre, né? Por que, por exemplo, uma pessoa não pode ser rica só de imprimir dinheiro? Não existe uma máquina de dinheiro para cada um, né? É importante a gente entender que isso é um valor que é proporcional e um mercado que vai tendo esse termômetro. E o Estado, sendo o que é responsável pela geração dessas moedas, então a gente também vai entender que essa oferta e demanda mudam muito. Então a inflação, portanto, é reflexo das políticas econômicas do Banco Central de cada governo vigente, ocasionando a expansão da oferta monetária. Infelizmente, existe um forte jogo político em que governos financiam as despesas de seus mandatos imprimindo mais dinheiro, fazer a falsa impressão de que a gente precisa... Porque, por exemplo, se você vai investir numa coisa boa, né, você tem que ter um dinheiro guardado para você fazer uma coisa legal, para você uma viagem, você não quer se endividar, né? E um Estado, o governo, ele pode fazer isso também. Ele pode fingir que está com reserva para poder investir mais no Estado e acabar fazendo empréstimos, gerando mais papel. Ou então, o governo ele realmente tem urgência para resolver aquela demanda da população, então ele gera mais papel, mais notas para circular no mercado. Independente de se são governos de esquerda, de direita, centrais,
Esse tipo de prática acontece. A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, em diferentes épocas da história, acontece na Alemanha, na Venezuela, como podemos ver, centro, esquerda, direita, tá? E com o fato de ter maior oferta, né, maior oferta de dinheiro gerado pelo governo, as pessoas perdem o seu poder de compra, porque esse dinheiro gerado é para financiar grandes obras, para gerar, por exemplo, infraestrutura, ou então para financiar, para subsidiar algum setor da economia. E com isso, esse dinheiro que não passa pelos meros cidadãos, acaba que o nosso salário não é proporcional ao que o Estado está fazendo com o valor da nossa nota no mercado financeiro, gerando um desequilíbrio na economia, podendo chegar a uma hiperinflação. E o Tesouro Nacional é a secretaria responsável por manter o equilíbrio das contas públicas através do controle de fluxos financeiros, da arrecadação e dos gastos públicos. Então, dentro da ideia do Banco Central, nós temos o Tesouro Nacional, que vai olhar, então, a entrada dos impostos, de lucro das empresas públicas, das taxas, todo o valor que entra e sai, o Tesouro Nacional, quem vai acompanhar. Acompanha também os gastos com salários de funcionários públicos, saúde, educação, segurança, entre outros serviços prestados à população, que é o conhecido funcionalismo público necessário, né? Ele também quem é responsável pelo gerenciamento da dívida pública. E para isso existe o instrumento do Tesouro Direto. Você pode ver outras aulas também, você pode acessar material da internet que vai aprofundar mais sobre o que é o Tesouro Direto. Mas aqui nós podemos entender que são títulos da dívida pública que são adquiridos por investidores. Mínimo R$30 você pode, como se fosse, emprestar dinheiro para o governo, né? São ofertados quando o governo precisa do dinheiro. E esse dinheiro que você guarda ou que você obtém com seu salário, você pode investir. Ou seja, ao comprar um título do Tesouro Direto, o investidor está emprestando dinheiro para o governo dar suporte às suas atividades sociais. E a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros de empréstimos, que você vai no banco, né? Você pode estar endividado com o banco, a taxa de juros que vai, no momento do seu empréstimo, que você vai ter, é regulamentado pela taxa Selic, dos financiamentos e das aplicações financeiras de maneira geral. Até mesmo no setor varejista, quando você faz uma compra de cartão de crédito, a taxa Selic é quem vai dizer se vai ser mais alta ou mais baixa a taxa de juros. Além de ser a principal ferramenta do Banco Central para controlar a inflação, que já estávamos comentando na aula anterior, o fato de que o Estado é responsável por artificialmente ajudar a amparar a economia. Olha só, estamos vendo então ele controlando mais ou menos a taxa de juros, a gente vai ter uma mudança do preço da compra, né? E esse material, ele tem mais detalhes se você quiser analisar. E agora eu convido a professora Angélica, que vem conosco do ponto de vista da história, contribuir para essa aula. Olá, Angélica. Olá, tudo bem, gente? Eu venho falar para vocês um pouquinho do contexto histórico, né? Falar de inflação no Brasil não é algo novo, tanto é que nós trazemos aqui para vocês, para a gente iniciar essa reflexão, uma charge. Que diz o seguinte: era uma vez uma família feliz, uma mãe contando uma história para o seu filho, era uma vez uma família feliz que tinha saúde e poder de compra. Até que um dia apareceu o dragão. O dragão, né, é o símbolo ali da inflação, né? E há muito tempo a gente já não ouvia muito falar do dragão, mas recentemente a gente tem percebido que ele está voltando. E essa charge ela é muito atual, né? Quando a mãe diz, até que um dia apareceu o dragão. Então ele ressurge. Ele vem aqui nos mostrar, né, que a inflação ela deve ser o tempo todo um ponto de atenção dos nossos governantes, já que estamos falando, né, de um Estado que intervém na sua economia e de tudo isso que a Aziza trouxe para a gente aqui. Né? E falar na história, né, considerar os contextos históricos, né, da atuação da inflação, né, no Brasil, a gente remete
até o processo o início do processo de colonização do Brasil. Professora, então podemos falar em inflação desde que o Brasil ainda nem era um país independente? Sim. Nós podemos registrar a ocorrência de inflação, né? Desde o momento, por exemplo, da crise do açúcar, entrando ali também no ciclo do ouro, quando a gente, né, traz ali a corrida às regiões mineradoras, ainda não existia uma infraestrutura, a condição de vida não era das melhores, e a lei da oferta e da demanda, ou seja, os produtos necessários para a sobrevivência daquelas pessoas naquele contexto histórico, eram poucos, eram escassos, então isso acabava gerando o quê? Um processo inflacionário. Então, a inflação do Brasil, ela é histórica, né? Ela vem ali desde o processo inicial da colonização. A gente tem alguns marcos importantes dentro do contexto histórico, por exemplo, quando a gente chega na era Vargas, principalmente da década de 40 até o final do governo dele, a gente tem um contexto internacional, a Segunda Guerra Mundial acontecendo. A Ziza falou muito dessa questão dos contextos externos também, né, que influenciam os vários fatores que acabam influenciando na elevação aí do processo inflacionário. Então, nesse contexto específico, a gente tem investimentos, ela trouxe isso aqui também, né, em infraestrutura, né, uma busca de Vargas, né, por industrializar o Brasil, a emissão de papel moeda. Alguns economistas do contexto e da atualidade chegam a afirmar que a partir da era Vargas, a partir desse contexto, a gente tem uma paixão, vamos dizer assim, dos governantes por emitir papel moeda, né, acreditando que esse seria o caminho para a resolução dos problemas inflacionários no Brasil. O que a gente percebe é que lá em JK, por exemplo, a construção de Brasília, né, saímos da era Vargas, entramos aí na República Populista, né, na volta da democracia, e esse processo inflacionário ele foi, né, ganhando corpo, chegando inclusive até a própria ditadura militar, que tem ali uma situação diferente dos demais contextos, porque a gente tem o que a gente chama de um processo inflacionário reprimido. Não porque a inflação está sendo contida, mas é porque a gente tem uma repressão da própria população. Então, a gente tem um histórico ali de pessoas não conseguindo adquirir esses produtos básicos de sobrevivência, mas não falavam, não podiam abertamente criticar os governos, porque estavam vivendo uma ditadura militar. Então, diante de tudo isso, a gente vai vendo, né, uma bola de neve se agigantando e chegando a partir do processo de redemocratização, caindo ali, né, no contexto do Sarney, uma hiperinflação que a Ziza vem trazendo para a gente. E uma questão também, né, além de censura as pessoas opinarem, os próprios jornais não poderiam informar. Não poderiam denunciar, né, e alertar, né? Então, nós temos uma sucessiva mudança de moedas, né? Os governos entendiam, a partir, é claro, né, da matemática. O professor Alex trouxe essa informação para a gente, da importância da matemática para o entendimento do aumento da inflação, né? E aí a gente percebe que esses economistas vão se debruçar para poder controlar essa inflação nos diferentes governos, até chegar ao plano real, que a gente percebe aqui nesse gráfico, né? Ou seja, a cada nome aqui destacado, estamos vendo uma mudança de nome de moeda, o valor da moeda. Cortava-se zeros. Estavam falando de, por exemplo, 15 mil cruzeiros ou cruzados, né? Que depois virava 15 cruzados, que é a nova moeda, né? Que Exatamente. Eu não sei dizer o nome da moeda, mas era plano cruzado, o plano Bresser, o plano verão, até o plano verão, já aconteciam tantos planos econômicos, né, professora, que as pessoas já não acreditavam mais em mudança. Desacreditavam. Que, inclusive, no plano real, quando ele foi instituído, a gente tem, no governo do Itamar, o Fernando Henrique Cardoso, que, né, foi eleito presidente em seguida, inclusive, graças à implementação do plano real, a gente percebe que, naquele contexto, os economistas também, alguns deles não acreditavam que esse plano daria certo, né?
para a gente concluir, falamos um pouquinho do Plano Real, a partir do contexto histórico, né, deixando a nossa contribuição histórica aqui. Ele vem, né, vem para controlar essa inflação, rompendo com a forma como os governos anteriores tentaram lidar com isso, através de congelamento de preços. Aqui a gente tem 3 etapas, né? Busca-se ali reduzir, né, os gastos públicos, primeira etapa do processo de transformação da moeda, depois a instituição da URV, Unidade Real de Valor, que busca ali ser uma referência, né, para conversão da moeda anterior, que era o Cruzeiro Real, para, enfim, chegar ao real em julho, no mesmo ano que a URV foi implementada. Então, nós temos aqui esse gráfico apresentando como estava a inflação antes e depois do Plano Real, como a gente viu no gráfico anterior, que o Plano Real vem contribuir enormemente para esse controle. Enfim. Muito bem. E com relação a esse Plano Real, né, a gente vê que é realmente a nossa moeda atual, né? É muito complexo o entendimento econômico, mas obrigada pela sua contribuição, Eu professora. que agradeço a participação. E agora a gente chama o professor Alex Duarte, que vem trazer essa contribuição pelo entendimento do que impacta, né, o que é essa inflação, né? O que impacta não, o que é essa inflação? Olá, tudo bem, professora? Olá, professor Alex. Ziza. Olá, estudante. Bom, eu trouxe um terceiro modelo, né, que você se lembra que na aula anterior eu apresentei 2 modelos por 3 motivos, professora. O primeiro é que ele foi criado por um economista brasileiro, Mário Henrique Simonsen. O segundo motivo, próximo slide, por favor, cumprindo a promessa, é que ele é muito mais simples que os outros modelos. Olha só, lembra que a gente tinha um modelo de 11 equações? Não, ou seja, 9 várias equações. letrinhas, várias. Exatamente. Aqui é uma equação só. Né? Então, aqui ó, ele decompôs ali a taxa de inflação do período T, que está antes do sinal de igual, em 3 parcelas. Uma parcela que representa a inflação independente da inflação do período anterior. A segunda parcela, que é a realimentação, é a que depende do período anterior. E a terceira parcela é exatamente aquilo que a gente falou na outra aula também, que é essa questão de regulagem, né? Como é que eu vou artificialmente melhorar o processo para a inflação diminuir. Agora, o terceiro motivo, o pulo do gato, né, volta por favor, é exatamente aquele ali, ó. O RT depende do RT menos 1, eles estão correlacionados, ele buscou saber qual que é a relação de uma inflação num período para compor a inflação do próximo período. Último slide, por favor. Aquele B que aparece, né, dando a contribuição do período anterior é o quê? O coeficiente de realimentação. Ele deveria estar, idealmente, entre 0 e 1. Né? Quando ele está próximo de 1, nós temos aquele ambiente que as 2 professoras comentaram, que é a inflação crônica. E B superior a 1 seria um processo explosivo, a hiperinflação. Eu lembro que eu vivi isso, professora, no governo Sarney, a inflação chegou a 84% ao mês. Ao mês. Ao mês. Muito obrigado pelo convite. Espero ter contribuído. Muito obrigada, professor Alex. Muito bem. E com relação a essa aula, você pode também exercitar isso com questões do Enem, né? Então, vamos fazer com uma questão do Enem, com o formato do Enem, né? Na verdade, da Universidade Estadual do Pará, né? O debate político, o enunciado. O debate político brasileiro do início da chamada Nova República, na década de 1980, esteve situado em torno da ampliação das liberdades democráticas no país, com o objetivo de desmontar a herança autoritária do regime militar. Já em fins da década de 80, ocorreu uma reorientação do foco das discussões políticas na direção do tema da política econômica em função. Então vamos ver o que faz com que ocorre uma reorientação do foco das discussões políticas na direção no tema da política econômica. As pressões sociais contra as políticas do arroxo salarial resultante dos pacotes econômicos inaugurados pelo governo Sarney. Para responder essa pergunta é muito importante, então, que entenda que não houve essa questão de pressão social fazendo um arroxo salarial, tá? Da crise econômica do país aprofundada naquela década, marcada pela hiperinflação e pelo endividamento externo, que essa é a nossa resposta que nós mencionamos para vocês, né? As outras opções,
da expansão das políticas neoliberais no país associadas a uma nova etapa de internacionalização do capitalismo mundial? Ainda não. E do aprofundamento dos contrastes sociais entre a pauperizada e crescente população rural em oposição à melhoria das condições de vida dos habitantes das cidades? Também não tem a ver com esse contraste de contextos de cidades, tá? E das pressões de organismos internacionais, como o Banco Mundial, o FMI, que estimulavam a desvalorização cambial dos países subdesenvolvidos? Também não. Vocês viram, então, que é muito importante a gente falar sobre o contexto histórico para a gente entender o momento das crises de hiperinflação na nossa história. Então, na aula de hoje, nós identificamos os principais problemas econômicos, políticos e sociais que marcaram o governo brasileiro após a queda do regime militar. Conhecemos a cronologia das principais crises da inflação enfrentadas no Brasil, conhecemos as políticas monetárias do final do século XX com destaque para o Plano Real e resolvemos as atividades, né? Compreendemos os mecanismos que alteram a inflação e compreendemos o papel do Banco Central na emissão da moeda do título do Tesouro e da definição da taxa Selic. Essas são as nossas referências e nós agradecemos a sua companhia e bons estudos e até a próxima!